Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar não sobre uma passagem específica da Bíblia, mas sobre a própria Bíblia. Não existe outro livro na história que desperte tanto amor e tanto ódio quanto este. Incrivelmente, mesmo com ataques, censuras e tentativas de apagá-la da memória coletiva, a Bíblia permanece como o livro mais vendido e mais lido no mundo, em todas as épocas. A Bíblia já enfrentou séculos de resistência, de opressão. Na Idade Média, por exemplo, ela foi controlada e censurada. Veio a Revolução Francesa e durante esse período houve um esforço intenso para romper com a influência da Bíblia sobre a sociedade. Tudo isso ficou no passado, mas hoje não é diferente. Os ataques mudaram, mas a Bíblia continua sendo questionada e desafiada, talvez de uma maneira ainda mais destruidora, como nunca antes. Por um lado, podemos falar do neoateísmo, que se levanta questionando a autoridade e a autenticidade do texto bíblico. Existe a alta crítica buscando encontrar inconsistências, contradições no texto, se baseando em suposições sem evidências comprovadas. Mas existe algo ainda mais preocupante, e aqui eu quero falar sobre esses outros inimigos da Bíblia, talvez mais nocivos do que esses que eu mencionei. O maior perigo desses inimigos que eu vou mencionar agora é que eles não atacam de fora. Eles vêm de pessoas, esses ataques vêm de pessoas que têm uma aceitação até conservadora da Bíblia, mas agem por meio da distorção e da manipulação do texto. São inimigos que contaminam a mensagem da Bíblia usando-a para os seus próprios fins, e prejudicam profundamente o que esse livro representa. Vamos lá então, eu vou mencionar os dois grandes inimigos da Bíblia na atualidade. O primeiro inimigo é o fanatismo religioso dentro do cristianismo, Você sabe o quanto uma ideia pode ser poderosa, seja para construir, seja para destruir. E quando se trata da Bíblia, alguns grupos a usam de forma rígida, autoritária, transformando a Bíblia em uma lista de regras, imposições, julgamentos inflexíveis, para essas pessoas, esses fanáticos religiosos, a Bíblia se torna uma prisão de regras, sufocando o sentido de amor e esperança que está dentro desse livro. Esses fanáticos enxergam a Bíblia apenas como um código de proibições, E a essência de esperança e amor que permeia o texto bíblico fica sufocada em meio a essas normas, exigências. É a religião da culpa. As pessoas passam mais tempo da vida com culpa do que com paz no coração, e tudo isso através da manipulação do texto bíblico. Esse tipo de abordagem não leva em conta o contexto histórico e cultural da Bíblia, se esquece de que ela foi escrita ao longo de séculos, em contextos e com propósitos variados. Quando pessoas apresentam a Bíblia com essa maneira rígida, apenas como um livro de proibições, de controle da vida das pessoas, aí não é de se admirar que muitas pessoas, especialmente aqueles que valorizam a reflexão, a liberdade intelectual, essas pessoas se sentem naturalmente afastadas da Bíblia, desenvolvem um preconceito contra a Bíblia. Ninguém se aproxima de uma religião, de uma visão religiosa que aprisiona, que não traz alívio nem respostas. Essa postura empobrece o que a Bíblia realmente é, em vez de apresentar o que ela é, um texto rico em poesia, rico em símbolos, em metáforas, em história, em sabedoria, em reflexões profundas. Ela é reduzida a um manual de regras e proibições. É aquela religião construída sobre o comportamento das pessoas. Assim, a Bíblia deixa de ser um livro que inspira e se torna apenas uma coleção de pode e não pode. Isso é permitido, isso é proibido, isso é santo, isso é pecado. Isso causa um afastamento entre as pessoas que poderiam encontrar na Bíblia uma fonte de sabedoria, de inspiração, E ao enxergá-la apenas como uma coleção de restrições, de proibições, de dogmas, de regras, essas pessoas perdem a oportunidade de descobrir o que esse texto diz sobre
questões universais como a dignidade humana, né, o sofrimento, os grandes valores da vida, né, a liberdade, o respeito, os direitos individuais, a busca pelo sentido da vida. É isso que há aqui nesse livro, não é outra coisa, né? Mas é lamentável que o maior desfavor feito contra a Bíblia venha daqueles que dizem amá-la e crer nela. Não me refiro aqui a nenhuma denominação cristã específica, não é isso. Esse tipo de mentalidade está espalhada na maioria das igrejas, né? Essas pessoas entenderam o evangelho pelo avesso, né? Jesus disse, a minha paz vos dou, mas essas pessoas só conheceram o evangelho da culpa, da condenação, né? E ao usarem a Bíblia para isso, causam um grande desserviço à palavra de Deus. Esse é o primeiro grande inimigo da Bíblia. Agora, qual é o segundo grande inimigo da Bíblia na atualidade? Sem dúvida, é o que a gente pode chamar de a mercantilização da fé. O segundo grande inimigo da Bíblia vem, sim, de organizações religiosas que fazem do texto sagrado um instrumento para o enriquecimento próprio. Nesse caso, o problema não é a rigidez, né, o conjunto de regras. O problema é a comercialização da fé. Quando a fé vira comércio, a Bíblia se torna um prospecto de vendas. Em vez de chegar à Bíblia como fonte de sabedoria, como um guia para a vida, esses grupos a tratam como uma espécie de chave mágica para o sucesso, uma chave mágica para a prosperidade material. Você já deve ter visto isso, né? Líderes religiosos que manipulam a Bíblia para capturar o emocional das pessoas, né? Prometendo curas e bênçãos financeiras em troca de contribuição para a igreja. Eles chamam isso de campanha de fé. Mas essas campanhas quase sempre se resumem a fazer doações financeiras para a igreja. Quando a motivação financeira fica evidente, a credibilidade religiosa vai desaparecendo, né? E isso gera um problema ainda maior. Grande número de pessoas da sociedade, né, que tem um pensamento crítico mais aguçado, começa a ver a Bíblia como algo superficial, como algo manipulador, né? Um livro que poderia ser um objeto de estudo, de inspiração, né, começa a ser associado com superstição e a ganância das pessoas. Repito, não estou aqui condenando nenhuma organização específica. Estou falando de uma metodologia que definitivamente não corresponde ao que a própria Bíblia ensina. A Bíblia fala sim de riqueza, de prosperidade, claro que fala, né? É isso que Deus quer para os seus filhos. Mas essas coisas não são obtidas barganhando com Deus, na base do toma lá da cá, né? A fé para receber a bênção de Deus não é demonstrada quando você faz doações financeiras para a igreja, mas quando você escolhe adotar os princípios do reino de Deus para a sua vida. Sua empresa será muito abençoada por Deus, não quando você entrega grandes somas de dinheiros para uma organização religiosa, mas quando você se compromete a adotar os princípios do reino em seus negócios, quando você cria um ambiente de trabalho em que a segurança e o respeito às pessoas são uma prioridade, quando você se dispõe a ser honesto, verdadeiro, né, disciplinado, dedicado, competente, responsável, é isso que vai atrair a bênção de Deus. Agora, se você reconhece que uma organização religiosa ou uma pessoa está cumprindo bem a sua missão no mundo, aí você faz as suas doações. Mas a motivação não é a barganha, a compra da bênção. A motivação é a gratidão a Deus e o reconhecimento de que todas as bênçãos em sua vida vêm dele. Você percebeu a diferença? Parece sutil, mas não é nada de sutil. É uma diferença essencial entre essas duas abordagens. Então, a grande verdade, sabe, é que o maior problema da Bíblia não está nela mesma, está na maneira como ela é manipulada pelas pessoas. Se você tem algum preconceito contra esse livro, se você nunca buscou se familiarizar com ele, porque você tem essa barreira provocada por esses inimigos, né, da Bíblia, a minha proposta para você hoje é que você considere a possibilidade de que ela seja algo muito maior do que aquilo que os fanáticos religiosos ou os mercantilistas da fé apresentam. Não julgue a Bíblia pelos seus manipuladores. Deixe que ela fale por si mesma. Não ignore o valor de um texto só porque outros o distorcem. Descubra você mesmo, né, o que a Bíblia tem a dizer. Esse é o convite que eu faço a você hoje. Toda grande obra
merece ser conhecida sem intermediários, especialmente se queremos entender melhor quem somos, né, e o que nos trouxe até aqui. Tenha você mesmo uma experiência com esse livro e você não vai se arrepender. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? E por favor, comente aí no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com alguém, porque assim você vai estar ajudando a disseminar essa mensagem, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.